E aí, começando o nosso bate-papo com o Ramalho pelo canal 17 da Supercabo e também pelo nosso Instagram. Hoje recebendo o nosso amigo Luciano. Mas Luciano é gente boa, é parceiro, mas Mr. Choque o Brasil inteiro conhece. Grande amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tô bem, cara. Poxa, eu quero te agradecer, Choque, porque você é uma pessoa que todo mundo gosta, né? Obrigado, todo mundo gostar de mim. Mas é verdade, cara. E, poxa, e a gente quando se encontra pelas ruas, aí você, pô, Fabiano Ramalho, um carinho que você tem por mim, eu vejo uma coisa tão legal no dia a dia. E eu falei até com o Boca quando teve aqui, falei, cara, pô, eu faço questão que o Choque venha pra gente trocar uma ideia, porque eu acredito que Três Rios é uma cidade muito especial, de muitos talentos. Alguns estão aqui, outros tiveram oportunidade de ir embora, viver uma história. E você não foi diferente. Você construiu uma história na música e precisa ser contada, porque tem muita gente que vai ver esse bate-papo nosso, vai servir como exemplo, né? E é por isso que a gente vai trocar essa ideia aqui. Vamos nessa? Vamos nessa. Bom, Luciano. Luciano de quê? Nossa. Eu sou da família Lemos. Luciano Lemos da Silva. Já daria um nome artístico, né? Luciano Lemos, né? Luciano Lemos já daria um nome artístico. E me fala uma coisa, Mr. Choque ou Choque, aonde que começou esse nome? Isso começou, foi lá na empresa, isso foi em 90, acho que 93, para final de 94. Foi lá na empresa Sola. Você trabalhou no Sola? Trabalhei no Sola. E aí lá surgiu... Mas lá já era Mr. Choque ou só Choque? Só Choque. Só Choque. Só Choque. O nego ficava me zoando lá. Porque, tipo, não tinha uma música que falava ai, Choque, solta o pancadão pra galera. Tá. Eu lembro. Aí eu falava assim, o Choque é um cara legal, não sei o quê. E os caras ficavam me zoando. Pô, ele é um cara legal, pô, Choque. Choque, é um cara legal. Eu falei, tá bom então, Choque. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, pô, maneiro esse nome. Gostei. Aí comecei a cantar, mano. Aí eu botei esse nome. Já no Sola, você cantava já ali trabalhando? Já. Como surgiu esse amor pela música? Eu ouvia muito Miami, né, cara? Miami? Eu comecei, na verdade, eu comecei a ouvir Miami mesmo, foi em 90, 92, antes de trabalhar numa equipe de som. Era Rádio Mundial. Rádio Mundial. Lembra da Rádio Mundial? Show dos bairros. Rio, Nova York, Rio. E ali Mundial, era DJ Marcelinho, que tocava na noite. Jaburu também gostava de ouvir. Nós gostávamos de ouvir. Nós subia pro alto de morro, cara, porque era M. E ficava achando muito. Isso. Pra ouvir os Miami. E ouvir os caras fazendo os squash. Então, aí dali começou a surgir a gente de vontade de querer, sabe, cantar. O Jaburu já era garotão, mas gostava de ser DJ. Já nessa época? Já. Que legal. E aí, cara, começou tudo assim, a gente ouvindo essas músicas e eu gostando de ouvir melody. Aí ficava ouvindo essa. Era a Diana que tocava, mas era uma versão diferente, que era um piano que começava. A música entrou assim. O Jaburu gostava de ser DJ. E você? Gostava de cantar. Mas antes de cantar, eu dançava, pô. A gente era... dançava também? Sim. Rapaz. Claro que sim. Começou isso que eu tô te falando. A gente começou na época... Dos passinhos ali. Dos passinhos, porque o meu irmão mais velho, o Wallace, o cara dançava muito. E a gente, todo sábado, ficava no quintal de casa ensaiando pra ir pro baile e arrebentar, né? Sim. Você tá me trazendo a memória aqui, cara, uma época que eu lembro que até o Charminho dançava. Então, o Charminho veio um pouquinho depois. Vamos lá. Nós estamos falando do tempo do Elso. Finado Nitete, era a equipe Tutti Frutti. Vocês eram o rei dos passinhos. Dos passinhos. A gente curtia baile. Na Ilha do Sol tinha matinê para as crianças, que começava na época eu era criança também, né? É que eu deveria ter uns 12 anos, assim. Curti baile Ilha do Sol, Tutti Frutti, tinha o baile pra molecada, assim. Tinha um parquinho, nós brincava no parquinho ali. O Rogério Camarinho ia pro baile da Ilha do Sol naquela época, assim, garotão, sim, menino. A gente ficava naquela gangorra, balançando para lá e pra cá. E tinha essa hora. Nessa hora a galerinha pequena ia embora, eu ficava escondido para curtir o baile de noite dos adultos.
dançando passinho, entendeu? Pô, Então a gente ouvia muito Miami, o Paulinho era o Mr. Popo. Mr. Paul. Época do Paulinho estourado na Rádio 3 Rio já? Rádio 3 Rio. Então a gente veio conhecer muito Miami através daí, entendeu? Que era Mr. Paul e Mr. Sam. Os caras faziam um programa legal. Irmão. Poxa. E aí o tempo vai passando, o tempo passa, você passa pelo Sola, ali né, Deus já usa as pessoas para te dar um nome artístico ali, foi. de Mr. Choque e tal. Foi mesmo. Quando você sai do Sola, você já sai para ser cantor ou não? Teve outras passagens? Não. Teve muita coisa. Até chegar aqui na música, assim, para começar a correr atrás de querer ser o Choque mesmo, de ser conhecido. Teve muitas etapas, muito sofrimento. Tipo assim, meu primeiro emprego mesmo legal foi até antes de ir embora para o Rio, porque eu me lembro como se fosse hoje, em 94, quando eu cismei de cantar mesmo, porque a Dayana veio estourar em 97. 97? Sim. 97, eu estou anotando aqui. 97. 94, começava, era o tempo do Massinho, MC Massinho. Tá ligado? Vem com Princesa. Sendo mais antes... Garota Natacenha dessa época? Também. Também, né? Também. Quem produziu as músicas todas do Massinho naquela época foi o Robson Leandro e o Vinícius Júnior. Ah, tá. Sim, lá na Hollywood, em São Gonçalo. Nessa época você já estava indo ao Rio ou não? Ainda estava por aqui? Não, nessa época eu já estava morando no Rio. Já estava morando no Rio? Isso já é 94. 94. 94. Então, mas aí você, né, como você falou, tem uma história longa até tudo isso acontecer. Nossa, mas a Dayana, como foi a produção da Dayana? Porque até então o pessoal conhecia o Choque da música, né? Que o Choque era dançarino e tal, que tinha essa ligação com a música. Eu fui pro Rio umas 2 vezes. Nesse período? Sim, nesse período. Entendeu? As coisas foram, enquanto eu tô te falando, teve mudanças. Então não aconteceu de uma hora para outra, Não. Foi não. A saída pro Rio foi tentativa? Foi tentativa. Eu fui para Caxias, foi tentativa mesmo de ser alguém na música, aí eu sonhava com aquilo. E foi assim, eu já tinha escrito a Dayana aqui, mas naquela época ela não virou aqui. Não virou? Não virou aqui, ela virou aqui legal mesmo, foi em 90, acho que foi em 97. Não, peraí, eu tô perdido. Não, peraí. A Dayana, na verdade, foi uma música escrita por uma garota daqui, cara. Daqui? Sim, que também Deus o tem em bom lugar. Chamava Daisy. Mas não podia falar, a Daisy foi Dayana. Mas ela sabia? Ela sabia, pô. Ela sabia. Toda hora que tocava, ela sabia. Ela sabia que a música era pra ela. Então era uma declaração pra ela. Exatamente. Rapaz, hein? Aí eu convidei o Jaburu para me ajudar nessa... Compositor. Aí fizemos essa música aí. E estourou dentro de 3 Rios. Sim, na verdade, essa música foi antes de eu ir para Caxias. Porque essa música fez um grande sucesso aqui na região. Fez mesmo. Todo mundo... É um hino. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece essa música. Se eu for cantar aqui, nego pede para cantar ela. Então, tem que cantar. Porque é o seguinte, e aí o que eu te falei quando a gente estava no off aqui é uma realidade, só que eu vejo você como uma das pessoas que abriram portas para música, para DJs, ir embora de 3 Rios, porque a gente está falando de uma época que era difícil ter acesso. Pô, naquela época você tinha que gravar Primeiro a gente tinha que gravar um MD para dar para um DJ tocar. Você perdia aquele MD, que ele tinha espaço para caramba, você botava uma música só. MD é caro, hein? O cara pagava a tua música e usava o teu MD. Isso aí, exatamente, usava o teu MD. Aí depois veio o CD. Aí você gravava o CDzinho e levava pra pessoa. Mas ele fazia assim, vou ouvir depois. Pois você vai ouvir depois, cara. Que é o lixo. Vai ouvir depois, deixa aí. Tinha também aquela situação de você levar a música, a pessoa falando, só quinta-feira que a gente escuta a música. Pô, você levava na segunda, você tinha que esperar até quinta. Aí você ia lá pra saber se ouviu. Ainda não ouvimos, não. Tá muito enrolado aí, não sei o quê. E dá-lhe ansiedade ali, né? Nossa, você ficava... Aí você começa Vem Dayana, história em 3 Rios. Ali você já experimentou o que é ser famoso ali. Mas aí eu tive certeza que se eu fosse eu ia conseguir, cara. Porque, pô, depois que aconteceu aqui, né? Porque é assim, o santo de casa não faz milagre, irmão. Infelizmente. Isso eu falo não é só aqui em 3 Rios. Isso é em geral, cara. É em geral. Essa semana eu conversei com a minha mãe sobre uma coisa, saindo rápido. Não, fica à vontade, que é bate-papo mesmo. Eu conversei com a minha mãe uma coisa, eu falei, mãe,
Sabe o que eu acho mais engraçado? Que as pessoas saem da cidade delas e vai para outra e vence. E as que estão continuam do mesmo jeito. Ela, mas por que o santo de casa não faz milagre, mãe? Se você sair daqui e ir para uma cidade fora daqui, um pouco maior, não sei, você cresce. Você cresce. As pessoas não te conhecem. Você cresce. Mas se você mora numa cidade que as pessoas te conhecem, É mais difícil. elas não te valorizam, cara. Entendi. Elas não vão te valorizar. Se eu sou o Choque hoje, eu aconteci na música, e hoje posso falar assim, falar meu nome, não a garotada de hoje, mas quem tem a faixa etária de idade de 35, 40 para cá, de até 28, conhece o Choque, conhece meu trabalho, mas a molecada de hoje conhece Livinho, Daniel, essa galerinha nova de hoje, que é mais Mas você, estampa. há um tempo atrás, você deu uma pedrada aí, que pegou a galera também. Sim, foi, verdade. Lançou uma pedrada aí que a galera molecada toda, pô. A molecada abraçou. Abraçou. Sim, graças a Deus. É porque é tipo assim, música, você não pode ficar, pode lançar um montão de música. Todo dia tu lança uma, nego canta, mas ela vai embora. Mas música legal é essa que você bota aí e deixa ela. E passa a primeira geração, cara, ela tem uma década. Que 10 anos faz uma década, não é isso mesmo? Ou eu tô errado? É por aí. Não é por aí mesmo? Agora, se falando de década, a Dayana ficou quanto tempo, assim, estourada? Ficou um bom tempo, cara. Tipo... Porque ela estourou muito, né? Estourou, sim. Eu não me recordo bem o ano, a época, porque eu fiquei meio perdido. Ela estourou, sim. Trezinho, nossa, Trezinho, Paraíba do Sul, até Juiz de Fora. Quando você foi pro Rio, ela ainda estava estourada aqui? Tocando muito? Tava tocando muito, mas aí teve um cidadão que gravou ela, né? Teve isso. Que era o cara... Isso acontece. Famoso. Aí ele gravou ela. Mas depois também tu ficou mais famoso que o cara, né? Depois, nossa, foi mesmo. Depois. Ele teve um momento dele na época dele, né? E como eu tive o meu momento também na minha época, graças a Deus, eu sou feliz pelo meu momento. Hoje eu não vivo mais esse momento porque, como hoje estou fazendo 52 anos, né, cara? Hoje o nosso Mr. Choque fazendo 52 anos e dando esse presente pra gente aqui, contando a história de vida dele, cara. Pô, brigadão. Entendeu? Aí. Então, cara, dizer assim, eu vivi meu momento, agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de chegar aqui, até aqui. Sou avô hoje, tenho meus netos, sim. Meus filhos estão tudo, graças a Deus, fazendo a caminhada deles. E digo, cara, a molecada que está chegando hoje, tipo assim, eu não sei dizer para você, no meu tempo era pela arte. Então, nem tanto era o dinheiro. Mas então, aí esse amor pela arte, lá atrás, você teve uma conversa com Deus para que tudo isso acontecesse? Claro que sim, tive sim. Porque foi assim, eu fui morar, a primeira vez eu fui morar em Caxias. Ripa-se, maior necessidade. Mas essa história Mas tinha parente lá? Deus, tinha nada. Não tinha ninguém. Cara e coragem? Cara e coragem. Mas já tinha conversado com Deus? Não, com Deus foi depois, cara. Foi bem depois. A Dayana veio, eu fui pro Rio. Vamos lá, resumir, só para você entender a parada. Acho que foi em 94 eu fui pro Rio, sim, porque em 94 eu trabalhei num lugar chamado Shopping Motocar em Três Rios. Você conheceu? Me lembro. Rua que 15. era na Rua 15. Era na Rua 15? Rua 15. Na Rua 15. Rua 15. Depois da Princesa dos Parafusos. Sim. Aí, ali... Que ela foi na Manuel Duarte também, né? Não, aí eu não me lembro. Não, acho que agora foi pouco tempo. Sim, de carro, empresa de vender veículo. Tá. Estamos falando ali atrás, ali, que era um lavador e vendia os carros também, moto. Foi daí que começou a história da Shopping Motocar e depois da pessoa que hoje é o proprietário. Então vamos lá. Então aí eu briguei com esse cidadão e falei, eu quero meu direito. Aí peguei um dinheirinho com ele e rapei fora pro Rio. Fui pra Caxias, fui pra Caxias. Enquanto o dinheiro tava dando, nós tava lá depois. Pronto. Mano, depois aí veio a necessidade, parceiro. E aí? Mano, e aí?
E aí, Volta pra mamãe. não volto nada. Como é que você volta? Não tinha dinheiro pra voltar? Não, até para voltar a gente conseguia dinheiro, mas e a sua dignidade? O que você sonhou? O que você acreditou? Como é que faz? Rapaz, Isso em 94, beleza. Mano, eu falei, tô aqui, que eu vou ficar, eu não vou arredar o pé. Eu ia pra rádio e imprensa todo dia. todo dia. Todo dia, pedindo moral. Que isso, Todo cara. dia. A equipe Pipas, Furacão. Todo dia eu ia pra lá pedir moral na porta. Uhum. Eu fui, mano, tipo assim, naquela época lá, as pessoas não davam moral. Não dava moral. Você na porta ali, aquela galera entrando, saindo. Não dava moral. Então vamos lá. Só que minha cabeça está embaralhando, porque é muita emoção. Cara, muita eu coisa, cara. eu tô. Vai contando que aqui a gente Então vamos lá. Isso aí, mano, é que eu tô te falando. 94, Não, rádio foi- imprensa. Não, 94 não foi rádio imprensa. Desculpa, eu tô viajando. Tinha rádio imprensa sim, mas sendo que era 94, só que eu tava morando em Caxias e tentava e não conseguia. E o dinheiro acabou. E aí, quando acabou a grana? Não tinha onde morar. Não tinha nada. Sério? É. E aí, foi morar onde? Na rua. Na rua. Ué. Caramba, cara. Não conhecia. A amizade que você tinha feito lá ainda não era suficiente pra galera. Não era assim pra. Pra te colocar dentro de casa e tal. Não. Aí, beleza. Eu falei, pô, como é que eu vou Dormindo fazer? na rua. Na rua. Ah. Porque, na verdade, eu fui pra casa de um amigo, que esse amigo viu um bom de dinheiro, me levou pra lá. Vamos lá, vamos, que eu vou conseguir. não sei o Vamos lá quê. pra casa. Sim, vamos lá pra casa. O primeiro mês foi de boa, pô. Eu coxeava o dinheiro certinho e tal. Só que quando o dinheiro acabou, filho, Acabou a amizade. acabou a amizade, acabou tudo. A avó dele me botou pra fora de casa. E sendo que logo depois disso ele veio pra Três Rios, que eu voltei que minha mãe adoeceu, ele me pediu guarita, eu dei guarita na minha casa pra ele, pro moleque. Puxa Pra vida. ajudar ainda ele. Aham. Ele trabalhou no Floresta aqui, na época. Esse menor que eu fui pra casa dele. Só que o dinheiro acabou, mano. Eu fui pra rua, não tinha onde ficar. Fiquei dormindo na pracinha. Eu vou te falar onde é. Em Caxias, Vila São Luís, Praça da Bandeira, de frente à igreja. Quanto tempo você dormiu na rua? Dormi na rua, eu fiquei na rua uns 15 dias. Aí, Que é uma eternidade pra quem tava acostumado a ter um teto pra morar. né? Aí eu comecei a pegar amizade com os moleques lá e tal. Aí começou a história. Aí eu falei, não, pô, tem um lugar ali, tem umas casas, tem uns kitnet lá, dá pra poder pegar um kitnet lá pra você lá, não sei o que. Eu falei, mas como é que é isso, velho? Não, vamos lá. A molecada naquela época, vamos lá, nós vamos ajudar você, papai. Me ajudaram. Eu contei minha história, eu falei para os moleques que me ajudaram. Arrumaram cama pra mim, arrumaram uma parte de coisa. Aí chegou lá no barraco. Era uma vila de casa de um lado, uma vila de casa assim, era no meio, parede de meia, aí tinha um monte de kitnet aqui e um monte de kitnet aqui. De parede de meia com os outros, tá ligado? Aí fui pra lá, foi quando eu levei o Hélito pro Rio, pela primeira vez. Aí, mano, eles me levaram pra lá, mas eu não tinha dinheiro pra comer, mano. Aí choramingava comida na casa de um, na casa de outro, aí dava ruim, aí, porra, eu vinha de madrugada assim, né? Lá dava pra andar de madrugada naquela época. Não era tão igual hoje, o Rio tá agitado. Aí, porra, eu olhava pro lado, ninguém, ó, ia lá no latão de lixo da Maraty, achava alguma coisa, Olha que limpava, história, hein? comia, mano. Tá Tudo ligado? isso em prol de um sonho, em busca de um De um sonho. sonho. Eu não voltar pra casa, eu não vou voltar. Não vou voltar. Aí descobri que o Maia tinha um escritório em Caxias. Quem é Maia? Maia, que Deus o tenha em bom lugar, um cara que me ajudou muito, cara. Mas me ajudou muito, mano. Vou te falar assim, se fosse pra ser anjo, aquele cara era pra ser anjo pra mim hoje. É um cara que me ajudou muito. Mas muito mesmo, não foi pouco, não. E, tipo, eu falei, vou lá levar minha música pra ele. E eu falei assim, pô, vou lá levar. Dayana? Dayana. Aham. Pô, é Dayana. Fui levar a Dayana pra ele. Aí chegou lá e tal. Primeiro dia, fiquei esperando num prédio antigo lá em Caxias, esperando. Nada. Nunca me atendia. Fui embora. No outro dia, voltei de novo pra dar a fita. Puxa vida, hein? Esperando. Nada. Falei, caramba. Aí teve um dia que eu não aguentei, mano. Aí eu peguei e falei, pô, sacanagem, eu tô aqui, vindo aqui uns 3 dias aí pra ouvir minha música, pra me dar uma oportunidade. Aí deu uma bambeza, né? Aí a menina, a Roberta, hoje ela até mora nos Estados Unidos, ela falou pra mim assim, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô tonto mesmo. O que foi? Eu tô com fome. Pô, tô 3 dias que eu tô vindo aqui, eu não tenho dinheiro mais pra comer, não tenho nada. O meu sonho é cantar e
E o Maia, eu sei que ele é empresário do MC Massinho, eu tô pedindo ajuda. E é isso mesmo. Aí ela, calma aí, peraí. Aí demorou pra caramba, ninguém me atendeu. Eu falei, quer saber, eu vou embora. Aí saí fora, fui embora, velho, de rua, fora, porque se eu descesse o centro de Caxias todinho, eu saía lá onde pega os ônibus pra Gramacho e atravessava a passarela lá, a passarela logo onde era a feira, agora eu esqueci o número da passarela. Atravessava a passarela pro outro lado, passava por um caminhozinho assim, passava na frente do Sesc, saía dentro da favelinha onde eu morava. Aí logo depois eu morava. E ia embora. Por nesse dia não, eu fui subindo, andando a pé assim, aí tô ouvindo, fio, gritando. E tô indo, um cara assim de uma loja de sofá falou assim, ô rapaz, tem uma pessoa te gritando lá atrás, te chamando. Aí eu falei assim, mano, me chamando? Eu não, mano, não conheço ninguém aqui. E saí andando, mano, fui embora. E logo você tá vindo atrás de mim correndo. Falei, porra. Tipo, só pra subir um pouquinho o microfone assim. Aí. Atrás de mim correndo, eu falei, esse cara tá querendo me pegar, mano, vou correr, mano. Sei lá, eu falei, quer saber? Não vou correr não, irmão. Eu vou esperar ver o que tá acontecendo. Eu não conheci o cara, mano. E o cara chamando, e o cara correndo. Parei e falei, pô, não, o que tá acontecendo? Ele, não, você tava lá no escritório? Eu falei, tava assim. O que houve? Você tava no escritório, você tava assim, o que foi? Mas eu não peguei nada lá, não. Ele, não, não é que você pegou nada lá, não. Você pode voltar comigo, por favor? Eu falei, posso sim. Aí voltei, eu conversando com ele trocando ideia comigo. Aí, você tá com fome? Eu falei, nem fala, velho. Aí parou comigo assim num negócio de lanche. Na época era uma rede de lanche chamada... Como é que era? Suco Vida, um negócio assim. Pô, o cara comprou 3 coxinhas, um risole e 2 quibe pra mim e um jarro assim de suco de laranja. Falei, pode comer à vontade. E depois você vai ter para levar para sua casa, amanhã tu me procura, que eu vou te dar um emprego. Que isso, irmão. Poxa. É de emocionar, tá? Tá ligado? É de emocionar. Aí esse cara me deu um emprego, trabalhei com ele. Aí começa a história mesmo de conhecer todo mundo. Cara, eu tô quase chorando aqui. É porque a gente, quem tá de fora, cara, não sabe o trabalho que é pra estourar, entendeu? Acho que foi ontem, né? Eu sempre, quando nós lançamos o podcast aqui, a ideia foi justamente essa, sabe, o Choque? Trazer as pessoas aqui, porque tem muita coisa, muita gente boa que acontece na nossa cidade, e a vida é corrida, e às vezes não sabe, não conhece a história, e precisa ser contado. Então, você passou fome, mas acreditou no sonho, provavelmente não contava o que acontecia pra mãe, não é? Claro que não. não contava. Pô, era a época, não tinha celular. A gente usava, sabe o que era? Era o orelhão, pô. A gente se comunicava com as pessoas através do orelhão. E tava sempre tudo bem, né? E sempre tudo bem. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o Maia, todo sábado eu conseguia ligar. Tá ligado? Eu ligava para comprar, era cartão. Comprava cartão, mas também ia embora rapidinho. Mas em algum momento sua mãe já falou assim pra você, não, quando você me ligava e falava que estava tudo bem, eu sabia que não deveria estar. Ela sabia. Conhecia a voz do filho, né? Ela sabia, a gente tentava enganar, né? Mas tem isso, né? A gente tenta e não consegue, cara, porque é mãe, né? Quando eu tive oportunidade de vir, cara, que eu cheguei aqui em Três Rios, assim, pra ver ela, isso na época do Maia, tá ligado? Que eu tava trabalhando com o Maia, tava ganhando bem e tal. Vim, cara. Minha mãe falou assim, pô, meu filho, você tá passando fome? Não, mãe, tô malhando mesmo. Essa foi boa, hein? Foi. Aí voltei pra trabalhar e tal. Fiquei lá um bom tempo trabalhando com o Maia, mas um bom tempo. Aí fui parar... O que você aprendeu mais de tudo que você viveu com ele? Que você, algo assim de... Uma coisa que você não esquece, entre muitas, uma que te marcou com o Maia. Com o Maia? Cara, aquele cara era muito humilde, velho. Ele não... Como é que eu vou te falar, velho? Era um cara... Eu tinha ele como um pai pra mim, tá ligado? Poxa. Eu tinha ele como, papo reto, como um pai pra mim. Porque aquele camarada me deu um bom emprego, me tirou de sei lá, cara, da Te rua, deu um norte. me deu um rumo na minha vida. Consegui alugar o espaço que eu tava invadido. Consegui alugar o espaço que eu tava invadido e fiquei trabalhando com ele. Eu ia para Belo Horizonte, eu ia para Vitória, Espírito Santo naquela época, porque era dono da gravadora na época Maia Funk. Era ML Funk. Aí, MF Funk. Aí eu ia levar os discos, cara, que na época era disco, eram os malotes de papelão que fazia. Cada malote tinha 12 discos.
Eu ia com aqueles carrinhos tipo de feira. arrastando de feira. E aí eu entregava disco em Espírito Santo, no shopping lá, até que... Como é que era o nome do DJ, rapaz? Um DJ antigão, ele que era o dono da loja. Eu ia lá entregar disco para ele, eu entregava disco na Black White em Belo Horizonte, que era do Anderson. Já acabou, muitos anos atrás isso. Entregava disco lá, tinha um DJ Normando de Belo Horizonte que ele recebia também, que naquela época tinha os vinil, que era promocional. Sim. Sim, aí tinha que entregar nas rádios todas. Você distribuía nas rádios também? Entregava nas lojas. Aí era versão diferente, né? Rádio e loja, né? Não, naquela época não tinha essa... Não? Não, porque não tinha palavrão, era melody. Não, digo a versão é... Ah, não, era só... Não, pro era... DJ que tinha uma parte instrumental e tal. Não dava, É? não dava. Naquela época não liberava aqui no Brasil, tinha ainda, não. Tá. Só o Marlboro que fez uma coletânea uma vez. Tá, entendi. Mas não tinha... Porque como é que você vai... o seu artista vai cantar no lugar e o cara tá usando o seu artista pra cantar. E aí você viajava muito? Viajava muito. Aí conheci muita gente, cara. Na época o G.I.G., Mulato. E quando eu voltei para Três Rios, para cuidar da minha mãe, que ela tinha adoecido, e os caras vinham fazer show, todo mundo vinha falar comigo, como sempre, falar meu nome. No palco, eu... tá por ali, os caras falavam meu nome. Ou então me encontrava para ir pro baile com eles. Puxa. Era maneiro. Muita coisa boa. E aí, no Maia, aí você começa já... como que foi a construção para a sua primeira música no Rio? Não foi com o Maia. Mas foi através do Maia que você abre a porta? Também não, só conhecimento. Só conhecimento. Conhecimento. E aí como foi ter que deixar o Sardinha, Maia? frequentei o Sardinha... Cara, não foi que, assim, como foi eu deixar o Maia, cara, é uma coisa muito difícil de falar. A história foi levando você para outro caminho? Não é que foi levando eu para outro caminho. Eu tava muito bem com o Maia, velho. Tava lá trabalhando com ele e eu voltei para Três Rios porque minha mãe adoeceu. Eu tinha que vir embora. Eu não podia deixar minha mãe aqui doente. Ah, não, quando você sai do Maia para cuidar da sua mãe. Sim. Ah, tá. Então tem Maia, Sim. sua mãe e depois? Depois que eu voltei pro Rio de novo. Aí você não volta pro Maia? Não, volto pro Maia. É uma construção de uma outra história. Já é uma outra história. E isso já começa em 90... Essa vem para 97? 97. E aí você já volta pro Rio com a bagagem, sabendo como é o Rio. Como é o Rio. Aí que surgiu a imprensa, essas coisas todas. Tá ligado? Mas volta duro ou volta com a graninha? Não. Quando eu voltei para Três Rios, eu voltei guardando dinheiro. Tá ligado? Que o tempo que eu fiquei trabalhando no Maia, eu conseguia guardar o dinheiro. Aluguel não era caro lá, na época, não era. E luz ninguém pagava, né, mano? E água também não. Então, sabe, entendeu? Deve ser a mesma pegada, teu. Não, acho que deve ser. Provavelmente deve ser. Aí voltei para cuidar da minha coroa, fiquei por aqui. Aí... Quando eu voltei pra cá, a música da Iana tava todo mundo cantando aquilo, coisa de doido. Eu ia no baile da Ilha do Sola, eu cantando da Iana pra caramba. E na época, quando eu voltei, em 97 pra cá, o Nonato tava fazendo baile na Ilha do Sola. Falecido Donato. Sim, falecido Nonato com aquela equipe que eu esqueci o nome agora. Na atividade? Não, antes era a equipe dos manos lá do Rio que vieram, que era o DJ Serginho, cara, que tocava na época no baile na ilha. Aí os caras ficavam perturbando pra cantar a Daiana, eu cantava, e eu vi todo mundo cantando. E o Maia lá no Rio. E eu falando com o Maia, sempre falando com o Maia. Só que o tempo foi passando, velho. O Maia foi enganado, cara, assim. Puxa vida, hein? Foi enganado. E o Maia morreu desgostoso. E o Maia também era homossexual. Entendi. Hoje, tipo assim, não é falar, ele era meu amigo. Era um pai amizade, não tem nada a ver. Era um pai pra mim, era um cara que, sabe, que me ajudou muito, me deu um emprego, me ajudou. E tipo assim, quando eu fiquei sabendo que ele faleceu, mano, foi muito duro pra mim. Entristeceu teu coração. Porque falaram que o cara morreu de uma parada que não foi, cara. O cara morreu de depressão, porque eu conheci a mãe dele, tá ligado? E toda a trajetória da história dele, mano. O cara perdeu a mãe, certo? Certo. Logo em seguida ele perde o Massinho. O Massinho era artista dele. Aí o Massinho foi para outro empresário. Porque o Maia já tinha feito já o Massinho na Xuxa, cara. Era o momento dele ali. Sim, o Maia botou o Massinho dentro da Xuxa, cara.
E logo em seguida o Marcinho abandonou o Maia e foi para outra pessoa. Uhum. Então o Maia perdeu a mãe, o artista. Onde você tinha uma renda boa, você perdeu assim do nada, o cara entrou em deprê, irmão. O cara viveu a vida que eu vivi antes de conhecer ele. Tudo que ele tinha, ele perdeu, porque ele injetou. No artista. Sim, foi morar na rua, dormir na rua. Banco de praça. Meu irmão, olha que coisa. A vida como ela é. Aí, quem não sabe, não sabe da verdade. Irmão, o cara que correu atrás de você para te dar uma oportunidade. E eu morando matar aqui, sua e fome. eu morando aqui em Três Rios. E ele lá. Aconteceu todas essas paradas com ele. Entendeu? E Deus eu tenho ele em um bom lugar. E aí você vê como que... eu li uma coisa um tempo atrás, e é muito, muito interessante, que se dizia o seguinte, ligado a sementes e colheita, né? E às vezes a gente vê isso, você planta tanto amor, né? E na esperança de colher isso também, mas coração é terra que ninguém pisa, né? Então, e às vezes você não colhe aquilo que você plantou, porque você planta numa terra de ingratidão. Então, e ele foi morar na rua. Foi morar na rua. Você volta para o Rio, sabendo dessa história. Em 99 eu volto para o Rio. 99? 99 eu retorno para o Rio. Não, pode falar. 99 sim, acho que foi 99 ou 98. Minha filha nasceu em 99. É isso mesmo. 99. Acho que 99 eu voltei para o Rio. Fui morar no Catumbi e comecei a ir lá na Rádio Imprensa pedir ajuda. Só que os caras daquele momento, não eram os caras que eu conhecia. Uhum. Tá ligado? Como o DJ Magal, o Brecão, que era da Pipos, os caras da Pipos, o Denis, que era da Furacão, uma galera, eles estavam tudo ali na porta. O Geleia, quando estava começando a cantar aquela música dele, eu tiro onda de cordão de ouro. Naquela época lá, o Geleia era office boy, né? Era Presidente Vargas, eu acho, se eu não me engano. E como foi como que você rompeu essa barreira? Aí foi assim. Aí, em 99 eu fui pro Rio, morar no Catumbi. Do Catumbi mudei para Bom Sucesso. De Bom Sucesso eu mudei para Benfica. Ali entre a favela do Arará e o Tuiuti. Eu morava na principal ali. Se eu não me engano, é Couto Magalhães, eu acho o nome da rua lá. E dali eu comecei a trocar ideia com o Naldo, assim. Com o Naldo DJ, que era da equipe Pitbull Cruel. Que esse cara aqui me projetou legal dentro do funk no Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Sendo que quando você perguntou sobre Deus, essa época eu estava morando no Catumbi e eu estava fazendo de tudo para tentar fazer a música acontecer e não conseguia, porque os caras não davam uma moral. Era fechado. Você ia no Sardinha, os caras não te davam atenção. Você não dava atenção. Sendo que eu escrevi música pro Movimento Funk Clube. Movimento Funk Clube. Os caras que Deus tem em bom lugar, Fat Boy, Paulão, meus amigos, entendeu? Foram meus amigos, assim, frequentar minha casa, eu frequentar a casa deles. E escrevi várias músicas, música minha, composição minha com eles. Na época era uma gravadora, cara, como é que é? É uma gravadora famosona, pra eu lembro que eu fui receber meu primeiro cheque de compositor. Foi lá. Cheque? Eu nunca tinha pegado. Eu recebi um cheque de compositor lá na gravadora, era na Torre do Rio Sul, cara. Recebi esse cheque de uma música que saiu na época, era o Pit Deu uma Bicha. grana boa? Deu, era o Pit Bicha no funk, que os caras cantavam. Depois eu escrevi para os caras Sergião, depois eu escrevi também Bonde da Banha, escrevi Sergião. Escrevi muita música para aqueles caras, escrevi Mulher de Tromba, muita música. Essa música, por exemplo, a Mulher de Tromba, os caras roubaram a ideia do Movimento Funk Clube quando eu apresentei para eles, lá no estúdio da Pitbull, que eles foram lá gravar, o Bonde do Tigrão. Que eles vieram com a música, só as cachorras, bum, 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 bum. Porra, a música era totalmente diferente do que os caras cantavam.
tá ligado? Olha só, a gente por dentro da história da música. Era diferente? Era a minha filha ela tinha 4 anos de idade, então lá em casa, na época já tinha telefone, em 99 já tinha telefone em casa, fixo, né? Já estava começando a rolar o celular. Já tinha uma graninha também para segurar a conta telefônica. Sim, já estava começando a rolar o celular, mas ainda era muito... Aquele tijolão. Sim, o tijolão, mas aí não foi no tijolão, não. Foi na época que o Motorola lançou um aparelho que ele era azul e você falava no Viva Voz com ele. Eu esqueci o nome daquele aparelho, era bonito aquele aparelho. Mas ele não tinha flip, não? Ele abria. Abria? Abria. Ele abria. Ah, tá. Ele era até um menorzinho. Ele era assim, igual uma... só que quando abria ele se estendia um pouquinho. Isso. Entendeu? Aí a minha filha ligou, porque deixava na posição gravada para que se qualquer coisa, ela tava com a babá. Ela era só, ensinei ela a apertar. Ali estava memorizado, que no radial memorizava o telefone para a pessoa. Eu deixava ela para ela e falava aqui, ó, papai, precisa falar papai, aperta aqui. Aí tocava lá onde eu trabalhava, antes da música estourar, tá ligado? Bem antes da música estourar. Ela pegou, eu escrevendo música para os outros. E ninguém me dava oportunidade de eu cantar. Você escrevendo? Eu escrevendo. Não, e não deixava eu registrar minhas músicas. Não registra, não. Era uma coisa muito louca, mano. Mas eu gostava de estar ali com os caras. Aquele momento foi importante. Foi importante pra caramba na minha vida. A minha filha me aperta o botão e fala, papai, tua música tá tocando na rádio. Eu falei, minha música tocando na rádio, ela é... mas não é você cantando, não. É Bonde Tigrão. Aí eu falei, Bonde Tigrão. Aí tá, mano. Só as cachorras. Aí logo depois, apaguem a luz, acenda seu celular. Não tinha? Pô, eu tinha escrevido muito isso antes, lá dentro do estúdio, ficou lá. Pô, eu escutei aquela lá, papai, que eu gravava lá em casa. Tudo que eu escrevia, comprei na época um som, era da Sony, que ele botava o microfone e dava pra gravar fita ao mesmo tempo, com batida. Cara. Então eu fazia isso. Produzia ali na sua casa. Ali na hora, porque tinha um negócio lá no som não sei se vocês chegaram a ver esse som da Sony. Sim, ele fazia até tinha um negócios mais batido, caramba, que dava pra criar batida e tal. E ela ficava ali sentada. Tinha foto dela há pouco tempo com o microfone dando de cantar, pequenininha. Aí, cara, gravava ali, era tudo que eu cantava, ela memorizava, porque ela tava ali do meu lado. Aí ela falou, aí tá, eu falei, vou procurar saber. Aí falei com os caras do Movimento Funk Club. Falei, mano, o que aconteceu aí? Tá rolando a música ali e tal, assim. Ih, rapaz, os caras pegaram a ideia, só a ideia. Eu falei, tá bom, então, pegou a ideia, deixa pra lá. Desculpa. É sinal que né, é isso mesmo, vamos embora. Foi rolando. Então, aí rolou esse lance com esses moleques, escrevendo música pro Movimento Funk Clube. E eu, nada de acontecer nada. Aí eu peguei o ônibus indo trabalhar, cara. Aí eu falei assim, Senhor, eu vim pra cá pra poder cantar. Lá atrás, voltei agora de novo na mesma ideia. Mas não tá acontecendo. Onde eu tô errando? O que tá acontecendo? Dentro do ônibus, mano. Dentro do ônibus, com fone no ouvido e com o olho fechado falando com Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, passando na altura ali. Era entre Flamengo e Glória ali. Ou passava... Você passa ali, que eu pegava o 472 para descer no Leme. Depois eu andava um pedação a pé, mano, para chegar no meu trampo. Antes de vir eu estourar com a música mesmo, eu cantando. Aí, eu falando com ele, pedindo ele oportunidade, em vez de eu esperar mais um pouco, não, mano. Eu não esperei. Eu não tive a paciência de esperar o momento que ele daria para mim ser o que eu tinha que ser, mas não assim pela metade, sacou? É o que eu entendi, não pela metade. E eu estava cantando melody, não estava cantando nada de apologia. E aquilo veio assim porque eu conheci o DJ Naldo, ele falou, cara, tu tem uma voz do caramba. O timbre ajudou muito? O timbre ajudou muito, que naquela época não tinha esse tipo de voz, assim, rouca e, sabe? E possante. Aí, vamos fazer, aí fui gravando uns sons, as músicas, e nada ia, ele falou, nada ia. Aí, pô, cara, eu saí de lá do prédio, onde eu trabalhava de porteiro, e fui trabalhar lá na Penha, de borracheiro, na borracharia do Naldo. E conheci um cara que
Esse cara, pra mim, é o nota 1000 de escrever música. Ele é o caneta de ouro, de diamante. É o Praga. Ele mora lá na Vila Cruzeiro. Desculpa. Ele que escreveu junto comigo, primeiro ele escreveu uma parte lá na borracharia do Experimenta, que aí a gente chega nessa tese, de que é onde eu virei sucesso mesmo, tá ligado? Que foi assim, uma coisa que foi o Brasil. Ali foi o Brasil. Foi o Brasil. Aí o Experimenta. O Praga escreveu a versão neurótica, né? Me apresentou a música de uma forma. Aí eu falei assim, caramba, maneiro, mas eu tenho que botar alguma coisa na frente da música, mas o que eu vou ter que fazer uma introdução da música. E na época eu criei esse bordão. É tipo assim, preste atenção, ó. Aí eu criei esse bordão para a primeira música, que era Menina. E primeiramente eu gravei Menina, mas ninguém deu muita atenção para Menina. Tá ligado? Não é essa música. O Naldo falou assim, mas não é essa música, não, ainda não. Aí o Praga apareceu com a ideia do Experimenta. Que era nada mais que um comercial da Skin Cariol. Ah, é? Era o comercial da Skin Cariol, que falava experimenta. Era da Skin Cariol. Eu não me lembro, cara. Era da Skin Cariol, E Praga... você pegou essa sacada? Não, o Praga pegou essa sacada. O Praga que pegou essa sacada. E trouxe a versão neurótica. A neurótica. E aí eu falei assim, não, mas pô, é complicado. Aí o Naldo falou assim, não, tem que fazer então a versão light. Aí que você vai saber de uma coisa que você não sabia. Você então, não sabe, quase ninguém sabe. Aí veio a versão neurótica, gravei ela, aquilo estourou, cara, que tocava 10 vezes em cada comunidade, velho. Aquilo era coisa de maluco. Todo lugar tocava, todo lugar. Não tinha a sessão de tocar, tocava. Aí vamos fazer a versão light. Aí eu falei, Praga, tem que fazer a versão light. Pô, ele não deu muito ouvido. Aí o Naldo, com pressa, pegou e falou assim, pô, vamos escrever a versão light. Aí nessa história, tava na minha casa meu compadre. Aí fomos pra Vila Cruzeiro, aí encontramos o Naldo. Aí tinha o Naldo e o DJ... Como é que é o nome do DJ, rapaz? Agora deu um branco, mas daqui a pouco eu lembro. Do DJ. Aí era um Naldo, meu compadre, o DJ e eu, 4 pessoas. Que é Vandeco. O Vandeco tem participação no Experimenta na letra, porque sentamos num local, num barzinho, aí começamos a tomar Coca-Cola e vamos escrever. Aí começamos a versão light. Aí foi fazendo a versão light. Entendeu? Experimenta. É tipo assim, ó, presta atenção, elas estão de lá... Canta um pedacinho da capela pra gente do Experimenta. Experimenta. É tipo assim, preste atenção. Elas estão de lá, nós tá de cá, tá ligado? Mas se elas brotarem, o bagulho vai ficar doido. Por quê? Por quê? O funk é muito bom, mas só conhece quem frequenta. Vai, experimenta. Nós daqui, elas de lá. Se marcar, me apresenta. Vai, experimenta. Todo mundo que vem gosta. Faça a sua experiência. Vai, experimenta. O DJ vem sacudindo. Olha o som, mas que potência. Você narrava, ô. Rapaz, você tá cantando e a gente vem a história, né? Quando vem Experimenta, a vida começa a mudar aí? Começou a mudar. Começou. O sonho começa a virar realidade. Começa a virar realidade, mano. Eu comecei a cantar pra muita gente e eu não tinha aquele... Como aqui em Trezil era. Lá era o dobro daquilo tudo. E era muita gente, cantava em muitos lugares, em comunidades, cantava em clubes, em vários lugares. E viajei, conheci muita gente fora do Rio, até dentro do Rio mesmo, tipo... Pode ficar à vontade, vai servir uma água aqui pro choque. Tem que molhar aí. Tem que molhar o gogó, agora que tem muita história para contar aí. Aí... Começa a viajar. Começa a viajar pra lá, viajar pra cá e tal, foi maneiro. Já ganhando uma grana legal. Já ganhando uma graninha. Graninha maneira.
Só que tudo tem seu tempo e sua hora, né, mano? Qual foi a primeira coisa que você fez quando você ganhou uma grana legal? Qual foi o primeiro sonho que você realizou assim? Ah, cara, esse sonho foi muito doido. Ah, Eu realizei, foi um sonho que, tipo assim, as pessoas podem falar assim, você comprou um carro? Não. não? Não. Não. A primeira vez que eu ganhei um dinheiro legal que eu tipo assim, falei, não, posso fazer isso. Foi que eu cheguei aqui em Três Rios, o meu irmão tava com a esposa, o filho, para comprar um armário. Como é que era o nome da loja? Essa loja aqui você descendo aqui para Praça Sebastião, era uma loja que tinha de móvel ali. Aí ele chegou lá para comprar, mas aí tinha que ter uma entrada num valor. Sim. Da entrada. Aí ele chegou lá, encontrei com ele na cidade. Ele, o que foi, cara? Eu tô chateado. Fui comprar ali o móvel, ontem era um valor, hoje já é outro, já mudou tudo, e o valor, quanto que é lá? Eu falei, é X, mas a gente só foi lá, não, tem outro lugar. Aonde tem? Acho que é lá na Casas Bahia, que era ali no Calçadão, mano. Tinha alguma loja que era no Calçadão, se era Casas Bahia, se era Ponto Frio, não me lembro. Não me lembro. Que foi no Calçadão. Era no Calçadão ou ainda era rua ainda? Eu não me recordo agora. Aí eu falei, mano, vamos lá ver então. Não, era rua ainda, pô. A rua saía lá em cima, saía cá em cima. Saía ali no... Sim, perto do viaduto. Perto do viaduto, era rua ainda, era rua... Walter Franklin. Que ali o Charmin trabalhava naquela loja de sapatos. Isso o aí. Marquinho Nova Era também trabalhou ali. Uma galera. Acho que o Robinho também trabalhou ali, Robinho do Pagode. Eu não me recordo. Aí eu falei com ele assim, irmão, olha só. Vamos na outra loja ali e vamos ver outro. Se tem desse lá, tem. Vamos lá ver quanto que é. Aí chegou lá, é X. Aí eu falei assim, aqui. É aquele ali que você quer? É aquele ali. Quanto é? Tá dando... Acho que era, na época, era 2.000, 2.000 e pouco, e ele só tinha, acho que 1.500, coisa assim. Eu falei, irmão, pode levar, você vai entregar que dia isso aí? Assim mesmo, que dia você vai entregar? Desculpa, pergunta. Aí eu falei assim, pode entregar, para entregar amanhã. Entrega amanhã? Então, é à vista, irmão. A loja que o meu irmão foi, tu não compra mais lá, tu vai comprar aqui, tu vai comprar aqui. E eu vou pegar o dinheiro e vou te dar o dinheiro para você comprar esse móvel de cozinha para sua casa, pô. Que lindo, hein? Poxa vida. E aí você vê o seguinte, você vai pro Rio, passa o que passou, realiza o sonho, poderia ter comprado o carro e tal, mas vem e fortalece a raiz familiar. Mas por quê? Aí que tá, ele quando eu, na época que antes de ir pro Rio, ele falava pra mim que negócio de música era coisa de malandro. Tipo, você deu uma resposta de amor pra ele. Pô, claro, eu falei com ele, tá vendo aí, mano? Aí, o malandro, entendeu? Agora, mudando rapidinho, Jaburu, cara, o Jaburu é um cara que eu amo ele, tá ligado? Eu preciso falar dele. O Jaburu, na época, quando eu tava, antes de fazer o sucesso do Experimenta, minha filha tinha 4 anos. Era 4, 2, 3 negócios. Foi o Jaburu, fui lá pra casa. Que tinha um concurso no SBT. Olha que louco. Existiam as fotos, mas aí que pegou fogo nos negócios lá em casa, queimou tudo. Mas o Jaburu tem. Então era no SBT a parada. Quem organizou foi o DJ Brinquinho, que trabalhava com Marlboro na época. Então era para fazer era um concurso que a gente tinha que passar no lance. Só que nós fomos sacaneados, sacou? Nós fomos sacaneados na parada lá. Aí lá o Jaburu, nesse dia, conheceu a dona Verônica Costa, conheceu o seu Rômulo Costa, Denis Garotão ainda, né? Eu morando já no Rio. Eles me viram, não me deram atenção lá no Rio, mas me viram lá no... Mas no Rio você já estava estourado? Ainda não. Com essa história do Jaburu, não. Logo depois que o Jaburu passou por lá... conhecia do Rio, mas... Sim, não. Aí logo depois que o Jaburu passou por lá, aí que eu estourei a música. Aí que eu estourei. Depois o Jaburu voltou demais. Aí depois o Jaburu voltou de novo. Tá ligado? A gente se encontrou no Baile da Mangueira. Eu lembro como se fosse hoje, Racionais MC. Aí, cara, falei, Jaburu, liguei pro Jaburu. Jaburu, aí, o que você vai fazer dia tal? Cara, não tem baile, não vou fazer nada não. Falei, vem cá pra casa, cara, mas vem uma semana pra gente poder ensaiar umas paradas aqui que tem um negócio maneiro pra alguém que é. Só vem pra cá. Vem e fica aqui em casa, tranquilo. Aí ele foi lá pra casa, ficou lá em casa, todo dia nós ensaiava, até chegar o dia.
Aí fomos pro SBT. Ele, que isso? Falei, vamos pro SBT, irmão. Saca? Sério, me dá tua identidade aí, teu CPF pra mandar pros caras lá, pros caras comprar passagem pra nós poder ir. Era o que era no SBT? Era no Gugu Liberato. Ah, tá. Na época do Gugu. Do Gugu. Mas depois eu voltei lá no Gugu de novo. Já estourado. Já com eu, Catra, Mascote, uma turma. Aí fomos pra lá para disputar essa parada. O Jaburu andou de avião pela primeira vez. E naquela época servia uns negócios gostosos no avião. Você tinha um sanduíche de ricota, tinha um de peito de peru, você tinha suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, tinha uísque. Era bem servido, né? Sim, o Jaburu tomou umas 4 doses de uísque no avião e já desceu de lá de Ai, Jaburu. Ei, Jaburu, contando o segredo aí. Não, é verdade, porque a gente tem que falar. Que legal, cara, isso. É uma história que precisa ser contada, cara. Pô, você em nenhum momento se deixou o cara do lado, entendeu? Não, porque é isso que a gente fala. Você acontecendo no Rio, buscando o sonho, busca um amigo, vem viver essa história comigo, pô. Pô, levei o Hélito pro Rio, cara. O Hélito ele entrou comigo lá na RPC, cara. Era lá na Praça Mauá, ele entrou comigo lá no 11º andar, na RPC. Era o Malboro que estava tocando no dia. Eu estava indo lá entregar o lançamento da música do Massim, que é A Garota Nota 100. Rapaz. Entendeu? E aí você faz. Aí a gente volta lá no Experimenta. Aí o Jaburu vai no SBT, acontece tudo isso. Aí a gente fomos lá e tal. Pô, a gente tiramos onda, só que o nego descartou nós. Que a gente tinha que ganhar, tinha um cara já. Já tinha uma carta marcada. Uma carta marcada. Mas pagaram. Uma maneira foi legal, né? Foi legal. Pagou a comida nossa lá dentro, que era lanche no Bob's. Ainda deram pra nós um cachezinho, cara. E volta de avião. Aí o Jaburu tomou mais um no avião. Tomou. Você sabe quando acabou essa história de tomar o uísque no avião? Foi o dia que aquele André Gonçalves, o cara que pirou dentro do avião, lembra dessa história? Um ator da Globo que pirou. Ele bebeu um monte de uísque, mexeu com o Pelé, zoou o Pelé. O Pelé ou foi o Nilson Nascimento? Eu lembro que do acontecimento. Sim, um lance assim. Aí proibiram o uísque no avião, porque o cara tomou o uísque e pirou dentro do avião. O Jaburu teve a oportunidade de tomar o uísque no avião. Marcou a história ali. Foi. E aí, beleza, volta pro Rio. Volta pro Rio. Acontece o experimento. O experimento. Aí aconteceu o experimento. Pra quem você contou primeiro, quando a música já tava pra lançar? Tipo assim, você tá no estúdio, a gente vai lançar ela dia tal na rádio. Quem foi a primeira pessoa a saber? Assim, a saber? Foi minha esposa, né? Minha ex-esposa, né? Mãe da minha filha. Foi a primeira pessoa. A primeira pessoa a saber, porque eu não tinha como estar falando com a minha mãe sempre. E não falei com ela. E sendo que muito antes da música ir para a rádio, ela já estava estourada em tudo que era favela, na versão neurótica. Foi daí que eu acho que, para mim, aconteceu as coisas que não foi legal, que eu pedi a Deus, eu fiz errado. Entendi. Eu fui cantar coisas que não agradou a ele, eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você... eu vou ter que te falar isso porque aqui é um bate-papo. Vai lá. Você sabe o que é ser famoso. Quando o seu tempo na música estourada estava terminando ali, você sabia, sentiu isso, que a música ia dar uma parada ali? Você sabia que ia ter um time ali, uma brecada? Sabia, porque... E como que você lidou com isso? Assim? Lidei normal, eu vou trabalhar. Fui trabalhar, ué. Que vem Experimenta, a Experimenta foi a carro-chefe. Carro-chefe. Depois vem... Aí veio Valsa da Meia-Noite. Valsa da Meia-Noite. Que é a composição do Cleito, Cleito e Reinaldo. Na Valsa da Meia-Noite, você já sentiu que Deus já tinha conversado com você sobre isso? Já tinha conversado, porque essa música lá, eu gravei ela, fiz com os caras e tomei uma pernada com ela. Tipo assim, a música era comigo, sendo que um maluco insistiu para gravar a música comigo e eu fiquei para trás, ele foi embora com a minha música, e como que a música era dele, porque ele foi fazer umas gravações de uns DVDs escondidos, e sendo que, botando como que era dele. Entendi. E não era assim que a banda tocava, que não era dele. Só que ele tinha a mídia maior para cima dele, ele ganhou a história como que a valsa era dele, o Menor do Chapa. Mas, na verdade, não era. A música foi escrita pelo Cleito, Reinaldo e eu. Entendi. Entendeu? Então, foi o Menor que gravou a Valsa da Meia-Noite na época. Eu também gravei, sim, só que ele tinha mais coisa, porque a Furacão na época estava apoiando muito ele por causa do DVD dele,
e simplesmente eu fiquei para trás nessa história. O que mais te entristeceu no mundo da fama? A falsidade, cara. Tem muita falsidade? Muita falsidade. As pessoas... Tem pessoas que falam com você aqui agora, aqui, você virou as costas, tá metendo pau no seu nome. Tá falando mal de você, tá criticando. Até então, até mesmo... Vou falar assim, a realidade, o mundo do entretenimento, tá ligado? Do show business, ele é repleto desse tipo de coisa, cara. A falsidade. As pessoas lidam com você, na frente é uma coisa, mas por trás é outra. Se você tem algo de bom a oferecer, eles encostam em você, te suga até o final. Se você não tivesse a base familiar que você tem, você chegou em algum momento pensar algo tipo depressão, e muitos até se suicidam, porque o peso da fama... Tô falando porque você foi um cara, assim, muito estourado. A gente não tá falando de quem estourou em Três Rios, aqui na região. A gente tá falando de quem estourou a nível de Brasil. Né? E da mesma maneira que você estourou Experimenta, que no meu ponto de vista foi a música que realmente te levou a nível nacional, mas depois, como hoje acaba acontecendo, a música ela vem baixando. Até parar a execução. Para. E para lidar com isso é difícil. É difícil. Começo, vou te falar assim, você fica, caraca, velho, parou tudo, tava assim, agora não tá. Mas aí ou você se entrega à derrota, ou você vai pra sua luta. Se não tá dando aqui, irmão, vai pra ali. Entendi. Para, foca e vai viver, porque é o seguinte, a vida, ela é uma só. É um sopro, de repente... Aqui agora nós estamos aqui nessas ideias boas, que eu posso sair ali agora, ali, dar um infarto e morrer, mano. E acabou. A vida ela é assim. Então, eu acho o seguinte, cara, a gente temos que aproveitar ela e não pensar assim, pô, eu fui rico, agora eu sou pobre. Irmão, é só você olhar para trás e analisar as questões. Em todas as opções, em termos de fama, em termos de dinheiro, o que for. O que você foi lá atrás... reflete aqui na frente. Das amizades que você fez no mundo da fama, você conseguiu trazer para a vida muitas? Ah, cara, foram poucas. Eu digo assim, tenho bons amigos, mas são poucos. Porque amigos são poucos. Colega você vai ter um monte. Um monte, né? E toda hora... Porque amigo você não encontra numa esquina nem numa lata de lixo, mas amigo você conquista ele, você não sacou? Você é com o tempo. Para falar assim, é meu amigo. Existe existe fases, né, para chegar até ser amigo. Exatamente, para frequentar sua casa, para conhecer sua família, aí sim, amigo. Você quando estava no Rio, um período do choque estourado, você tinha esse filtro ou não? Sobre amigo. Ah, cara, achava que todo mundo era meu amigo. Achava. A fama faz isso? Faz com que a gente, de uma certa maneira, fique cego? Fica um pouco cego, fica meio bobo, né, cara? Você acha que todo mundo é teu amigo. Quando começa tudo passar e você começa... Quando sua fama passa, os seus amigos passam junto. Olha que coisa forte. A fama passa... E os seus amigos que diziam amigo passam juntos. Os verdadeiros vão ficar, que são poucos. Contado no dedo, você falar assim, pô, fulano, Bertano, entendeu? Essa geração de hoje, que tá... A música hoje, ela tá muito reciclável, né? Vai uma parada assim que, pô, faz uma música hoje, ela estoura um mês, no máximo, e já vira. Já vira. Só que também eleva essa nova geração muito rápido. Né? Tá subindo muito rápido. O psicológico dessa galera, no seu ponto de vista, tem que estar muito preparado para os dias de hoje. Porque dorme famoso, né? Pode acordar pobre. Isso. Hoje está muito mais rápido pobre que antes. E pode acordar rico. São fatores meio, né? Então, a dizer sobre isso. Cara, acho que, primeiramente, Deus. Tá. Direção a Deus. Porque nada nessa terra acontece sem a vontade dele. Fato. Segundo, família. Muito, estrutura da tua família. Porque se você cair, eles vão te apoiar. Agora, se você não tiver a tua família perto, filho, dá ruim. Tem muitos malucos que cometem suicídio.
tem família perto, mas a família não é presente, ela é ausente. Então ele não tem ninguém. Quando a fama começa a passar, para quem foi a primeira. Quem foi a primeira pessoa, não sei se foi a tua esposa, que você teve uma conversa franca para dizer assim, ó, a fase vai passar, a grana tá diminuindo, a música já não tá tocando. Não é que até então, quando a música passou, eu já não estava nem mais casado, já tinha separado. Eu estava só. Já tava só? Estava só. Posso te fazer uma pergunta? Pode. O término do relacionamento teve a ver com a fama? A pressão da fama? Uma parte foi sim, com certeza, não dava atenção. Olha que coisa que o Choque tá falando aqui, hein? A pressão da fama é grande ao ponto que se você não tiver estruturado, a família pode sentir. Desestruturar, porque você... É assim, ó, por exemplo, vamos lá. Tô famosão. Uhum. Aí, saí pra jantar, pra almoçar. Vamos lá. Uma suposição. Tá. Eu e a primeira dama. A primeira dama tá falando, eu tô aqui, ó. Uhum. Não tem atenção. Você tá dando atenção? Não. A pessoa tá falando e você não tá nem dando atenção. Sim. Já começa daí. Só que naquela época lá, irmão, era telefone. Não, você quer... tá. Show! Já depositou os 50%? Não, mas você tá almoçando, não tá dando atenção. Daí começou a surgir essas falhas. Entendi. Só que você chega num certo tempo que você começa será? E você não dá mais atenção à pessoa, a pessoa não tem jeito, se cansa de você. É. E daí vai. Quando Entendeu? tudo começa a terminar, você começa a sentir que a música para de tocar, a grana começa a diminuir, o show também. Uhum. Qual foi a primeira pessoa que você desabafou, assim, que, se você puder falar, claro? Foi a Nilma. É. Nilma Santiago. Ela é... Hoje, como é que fala, cara? Ela é algo da imprensa, mano. Ela... Como é que... Assessora? Assessora de imprensa hoje ela. A Nilma foi uma mina que me ajudou muito nesse Entendi. momento do término. Cara, é complicado de falar essas coisas, porque é um lado que eu preferia esquecer. Por exemplo, quando eu separei, mano, que tudo deu ruim, aí você vai bolar agora. Eu fui morar na rua de novo. De novo? E aí? Mas aí já tinha passado a fama? Eu tinha passado a fama. Só que você tá dando uma aula pra gente aqui hoje, tá? Já tinha passado a fama, parceiro. Eu fui morar na casa da Nilma Santiago, eu estava com infecção na garganta generalizada. Tava mal mesmo. E eu tava morando lá na entrada do Arará, numa fábrica de gelo abandonada. Ó bem, depois fui para São Paulo. Aí deu Levante. uma pouquinha coisa. E de São Paulo eu voltei para Trezito e tô aqui até hoje. Só que o nosso tempo tá acabando. Tá acabando. A tua história... É muito grande, cara. A história é grande e é uma história que traz a gente a uma reflexão. Sim. Uma coisa que, desde quando eu te conheço, é que você nunca perdeu a sua essência. Eu não. Nunca perdeu Sou o a que sua eu essência. sou. Você sabe o que é mundo da fama, anonimato e dar a volta por cima. Porque Também. hoje você também está se tornando um empresário. Glória a Deus. O que você fala para essas pessoas que às vezes estão construindo a sua história ou na música ou no entretenimento e que tem um pouquinho de fama e se deixa levar? Eu acho que não deixar se levar pelos momentos da vida que acha que é o glamour. Primeiramente Deus, porque Deus é tudo, cara. Se você não tiver Deus no teu coração, tu vai. Deprê te pega e tu vai, tá ligado? Dá ruim. E, cara, e se perseverar no que vai fazer. Não é querer só fazer, porque... Acredita? É isso mesmo. Tem que ficar na porta. Vai, corre atrás, irmão. E se amanhã a casa cair? Abaixa a cabeça, pensa, levanta de novo, fala com Deus e começa a caminhar de novo. Eu te perguntei o que te deixou triste na fama. Mas o que te deixou alegre? Quando eu gravei o Papo de Milhão. Papo de Milhão. A gente música, não pode terminar sem falar Papo de Milhão. Tem que falar dele. Essa música pegou essa geração também de uma forma... Tô te falando porque o meu filho, quando você lançou essa música Papo de Milhão,
Meu filho tinha o quê? 14. Foi 2012. Por aí. Por 2012 aí, que lançou. Era molequinho. E aí ele te viu em algum lugar, aí ele ficava, eu lembro que ele falou assim, o Mr. Choque, pai, a música tá estourada e tal. Cara, pegou uma molecada, sabe? Sim, sim. Como foi essa história do Papo de Milhão? O Papo de Milhão ali, você te deixou feliz? Me deixou feliz. Fiquei feliz porque, tipo assim, há tempos não fazia nada, não gravava nada. Uhum. E virou. Só que essa história é muito longa para falar do Papo de Milhão hoje, agora que você tá na estourada. Então vou tentar ser rápido assim, vamos apertar aqui o botão de pitch. Tudo começou que o Papo de Milhão é do Jefinho BH lá de Belo Horizonte. E essa música tinha vindo pro meu repertório para eu poder refazer com o estúdio que eu tava com ele lá, aqui na Exaltino Silveira, que o senhor Buiú começou a frequentar o meu estúdio. Vamos ser rápido, né? Rapidinho, porque o tempo é curto. Então vamos lá. Quando veio a música do Papo de Milhão, o nome da música não era Papo de Milhão, era Robin Hood. Entendeu? Aí o menor, a gente estava brigado por causa do lance da valsa da meia-noite. Que ele me deu um golpe. Ele fala que não, mas ele deu um golpe. Ele sabe que ele deu. Se ele ver esse vídeo, você sabe, esse podcast, você sabe que você deu. Então vamos continuar as ideias. Rapidinho pra gente não, né? Tá. Então, cara, onde foi? Que aí a música chegou, sim. Ia ser Papo de Milhão. Sim, não ia ser Papo de Milhão. Pra fazer voltar a falar com o menor, ele me chamou no telefone, pô, pra você trocar ideia, vamos trocar uma ideia, não sei o que, não tem nada de bom pra mim, não tem nada. Vamos para Santos, vamos para casa do pai do Felipe Boladão, que foi um menino que foi assassinado, um MC de Santos, que a gente foi lá visitar. Foi visitar porque o menor queria algumas músicas do cara. Eu também não sabia disso também, não. Aí fomos para lá. Na viagem, a gente conversando... Vocês dois. E botei o meu CD na captiva dele pra gente ir ouvindo. Aí ele ouviu o Papo de Milhão, que era Robin Hood. Mano, se eu contar, você não acredita. Foram várias fitas, Papo de Milhão. Ele falou, pô, essa música é braba. Porque tudo dele era vida louca. Porque a música falava de vida louca. Não, precisei gravar essa música. Não, essa não. Não vou gravar contigo, não. Não, vamos gravar. Falei, mano, tu já me pernou na valsa, agora... Pô, gravei o Papo de Milhão com o cara. Fizemos um clipe em Trezil e lá no Turano. O bagulho estourou. Estourou? Falei, agora vai. Não foi, cara. Eu continuo aqui em Trezil e show com Papo de Milhão não fiz quase nada. Acho que nada. Mas no YouTube também ela foi bem, né? Foi bem, mas aonde foi o dinheiro também não sei. Na época da execução, também não sei. Não sabia nada disso. Pra onde foi, não sei. Nem o compositor da letra também não lembra. Não sabe pra onde foi essas ideias aí. O papo virou, hein? Virou. Mas virou bonito. Virou lindo. Ou seja, com tudo isso, o Choque é um cara caneta de ouro também. Que você pega pra fazer uma parada assim, né? Pelo que você tá falando, tipo assim, existe muita questão de momento e virada. Tem música que vira, tem música que não vira. Não vira. Eu sei que você tá agora em um outro empreendimento. Mas a música não sai da veia. Claro que não, tá, né? Sempre aqui. A gente continua compondo. Você tem pensando em alguma coisa assim, só pra gente estar fechando aqui será que pode chegar mais uma pedrada aí, assim? Sei lá. Olha, cara, eu acho que sim, porque a gente não para de escrever. Sempre está escrevendo alguma coisa. Só que precisa acertar. Só que hoje o mundo do entretenimento, hoje da internet, não era do nosso tempo. Hoje está tudo mudado, mano. Tá tudo mudado. Hoje quem foca muito na internet é a garotada nova. Então o que eu quero dizer é o quê? Quando chegou o Mister, eu quero dizer senhor, já estou velho. Esquece. Posso sim fazer um som novo hoje, mas não que vai abranger hoje a molecada. Porque se eu for fazer algo para a molecada, eu tenho que fazer algo errado. Que fale errado. Porque isso não rola, né? Não rola. A molecada quer ouvir o que é errado, não quer ouvir o que é certo. Se fizer uma música consciente falando do que não é para fazer, eles não vão ouvir. Eles querem ouvir aquilo que não dá para cantar. Hoje mais, entendeu? Então fala assim, pode ser que for da vontade do criador, saia uma pedrada de novo. Mas pode ser que não saia, porque o jovem de hoje não é do nosso tempo. É 52, pai. Então, pra gente fechar, 52 anos. Um resumo da sua vida até aqui. O que você aprendeu, o que Deus falou com você. Não, pode ficar tranquilo. Nos 52 anos, para a gente fechar, nesses 52 anos? Eu aprendi que não adianta correr. Não adianta tu correr contra o tempo. Não adianta você forçar a barra para nada.
Porque todo mundo aqui tem um tempo de passagem. Todo mundo aqui tem um tempo de acontecer as coisas na vida. Os momentos ruins, os momentos bons. Até os maravilhosos. Uhum. Mas também acaba. Então quero dizer a todos o seguinte, dizer assim, eu hoje, o que eu aprendi aqui até 52 anos, que a melhor coisa que tem no mundo chama-se paz. Paz. Porque sem a paz, tudo se torna ruim. É fato. Saúde, a gente, tô brigando por ela, tá osso. Com a idade você vai chegando, né? Então o que eu quero dizer, cara, hoje o que eu aprendi com tudo, até os 52 anos, que não, é isso mesmo, não adianta correr. É ter paciência. Paciência. E deixar Deus trabalhar, conduzir as paradas. Isso que eu ia perguntar agora. Você tá ligado? Porque sempre que eu converso contigo, você fala sobre isso, né? Essa intimidade que você tem com Deus. Eu tenho muita, graças a Deus. E essa ligação de que Deus fala contigo. Sim. Obediência total. Com certeza. Porque eu acho que quando você for falar de Deus, fala de verdade, sem mentira. Porque é uma coisa muito forte. Eu acho que tem acontecido coisas aí no mundo que eu estou vendo, observando. Pessoas que estão brincando com a verdade, brincando com o nome do Criador. Não sou eu que tenho que julgar, não sou eu que há nada, porque tem uma passagem que Deus fala para alguém, eu não sei se é foi para Ló, não sei quem foi, que ele vira e fala, não, deixa aí, porque eu quero que aconteça assim. Porque tudo tem seu tempo. Então é lição. Tudo é uma lição, né? Tudo é uma lição. Então o que eu quero dizer é que eu vou correr para quê? Não precisa. Né? Não precisa correr. Então, o que eu quero dizer para a molecada que está vindo hoje no entretenimento da música, ou do criador de conteúdo, e o que for, a primeira coisa no mundo, cara, é você ter paz. E em segundo da paz é ser humilde. Não desmerecer os pequenos, os menores. Trata todo mundo por igual. E quando você tiver algo bom que está te dando condição, separa alguma coisa, não muito, mas ajuda o próximo. Mas não precisa também fazer videozinho para mostrar o que você está fazendo, não. Porque faz no off. A maior câmera do mundo, te olha todos os dias. Não é um Big Brother. Mas todos os dias essa câmera está de olho em você. Em tudo que você faz. Andar, falar, pensar. Essa câmera consegue ler teu pensamento. Falou tudo agora, hein? É a câmera de Deus. É Deus te olhando. Eu minto para você, eu minto para qualquer outra pessoa. Mas para ele não tem como mentir. Então, para falar de Deus, fala de verdade. Não use palavra bonita para poder enganar as pessoas. Fale de Deus verdadeiramente. É o que eu falo sempre. É o que eu busco sempre. As ideias é essa. E todas as vezes que nós se encontramos, a gente fala muito de Deus. É verdade. Bom, na nossa pauta, não é pouca coisa do mundão. A gente fala mais de Deus. Né? É mais impressionante. E rola até oração, né? Rola oração e tudo. Você vê como é que é a coisa. É verdade. E às vezes as pessoas estão crente. Não. Eu sou do mundão, mano. Mas meu lance com Deus é... Ultrapassa, não tem nada a ver. Não. É outra história. Entendeu? Né? Tá. Irmão, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E as portas estão abertas e vem aí novidade, né? Cara, estamos aí num novo empreendimento. Vamos abrir um lavador ali na Vila Isabel, né? Um lava-jato. Que o nome é Lava Jato. Papo de milhão. Agora vai entrar um troco, né? É ali no Palmital, de frente vocacional ali. Aquela rua... ali eu acho que é Saminácia ali, né? Saminácia, Ali, a principal, né? Isso, a principal, então. Entre a principal e o vocacional. Sim, mas ela na principal é no 605. É? É 605 lá. Tá. Deve ser inaugurado agora em breve, todo mundo vai chegar lá. Olha, leva a sua moto lá para lavar. Com certeza. Já ganhou... Leva aquele Lamborghini que tá lá na tua garagem. Tô tomando posse. Moleque, é isso mesmo. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Muitos anos de vida pra você, saúde e paz. Obrigado, igualmente pra você e toda a sua família. Amém, meu irmão. Obrigado. Conversei aqui com meu amigo Mr. Choque. Falamos de vida, tá aqui? Falamos de vida, falamos de fé, falamos de humildade, de fama e falamos, acima de tudo, de respeito pelas pessoas.
É isso. Quero agradecer aqui aos meus patrocinadores, o nosso muito obrigado mesmo, de toda a minha equipe, que tem abraçado essa ideia de levar esse conteúdo para várias pessoas. Muito obrigado a todos vocês. Peço um favor, consumam os produtos que aqui são anunciados na nossa tela, nas nossas redes sociais. Muito obrigado também a Supercabo, Canal 17, ao Alex e toda a equipe lá da TV. Muito obrigado. E a gente se fala no próximo programa. Valeu, tchau, tchau.